Oi, hoje eu vou procurar dar uma aula para falar sobre os livros, principalmente sobre a minha relação com os livros. Eu costumo dizer que a gente fotografa com a nossa alma, que é com o que a gente tem dentro da gente. O que significa o quê? Com o nosso repertório, né? Com a nossa cultura, com o nosso conhecimento de imagens, com as conexões que a gente faz com as coisas que a gente gosta. Isso que vai definindo a maneira como nós construímos os nossos trabalhos. E livros são fontes inesgotáveis de se apropriar dessa cultura imagética, desse conhecimento por imagens. E a gente vai falar aqui um pouquinho disso. Então eu quero contribuir. Hoje nós não temos convidados, o convidado sou eu mesmo, e eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história com os livros que eu fui adquirindo, que eu ganhei, comprando em viagens, ou encomendando, ou comprando em livrarias, em sebos, encontrando surpresas maravilhosas em sebos. Eu vou começar contando com o primeiro livro que eu ganhei. Em 1997, quando eu terminei a faculdade, eu fui morar em Londres e fiquei um tempo morando numa espécie de albergue, um lugar onde as pessoas ficavam antes de conseguir encontrar um lugar para residir ou dividir um apartamento com alguém. E ali eu encontrei um francês, o Sébastien, e era uma época em que as pessoas estavam em Londres à procura de alguma coisa, né? Então as pessoas iam para lá, pessoas de outros países iam para lá por interesse cultural, para aprender a falar inglês, para aprender alguma coisa de alguma área, ou simplesmente para trabalhar, guardar dinheiro e realizar um grande projeto. O Sebastião, por exemplo, queria dar a volta ao mundo, ele queria conhecer o mundo. Esse era o grande objetivo dele. E um dia ele me perguntou: por que você está aqui? Eu falei assim: eu quero estudar fotografia, eu gosto de fotografia e eu quero estudar mais, aprender inglês da fotografia. No outro dia, ele chegou com um presente para mim. Foi um ato super bonito, assim, e o presente era este livro, que foi o primeiro livro de fotografia que eu tinha e guardo ele até hoje. Ele achou pertinente e realmente foi uma atitude que ele fez que marcou minha vida para sempre, né? A gente está falando de 23 anos atrás e eu ainda lembro dessa história e estou contando para vocês. Mas vamos lá às minhas referências. O primeiro livro que eu queria falar é esse aqui, sobre o Stiglitz, que é um dos precursores da fotografia artística. Ele é americano e começou a olhar para a fotografia logo no começo, final do século XIX, começo do século XX. Ele começou a olhar para a fotografia de uma maneira em que levasse ela para esse patamar de arte, né? Não só uma coisa para registrar os acontecimentos do dia a dia, mas sim por uma característica de trazer uma sensação, um sentimento. Ele fala uma coisa que é muito interessante, que eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte, que a fotografia simboliza, a filosofia do viver, já é uma mostra dessa aproximação dele, do trabalho dele com a arte. Eu selecionei uma foto aqui para mostrar para vocês, que é uma foto que eu acho belíssima, né? E que traz muito essa ideia da fotografia como arte para ser exibida, né? Lembrando que na época, a gente está falando de final do século XIX, começo do século XX, lembrando que a fotografia foi inventada no século XIX, né? Na época isso não era um pensamento recorrente. Um outro livro que, embora não seja de um fotógrafo, é de um artista, de um pintor, que me ajuda muito a pensar sobre a fotografia, é esse aqui. Sobre o Hopper, o Edward Hopper. Ele viveu na América na primeira metade do século XX e a gente sempre precisa pensar isso historicamente. O que estava acontecendo ali, né? Foi o período pós-revolução industrial em que houve um boom nas grandes cidades, né? Todas as pessoas largaram o campo e foram
morar nas grandes cidades em busca de empregos, de uma vida melhor, fascinados por esse jeito, né, Way American of Life, né, que seduz ainda até hoje as pessoas. E ele conseguiu retratar isso em pintura, né? Na verdade, ele não conseguiu retratar isso, ele conseguiu retratar as consequências disso, né? E quais foram essas consequências? Né? O homem tirado do ambiente natural dele e colocado num outro ambiente em que ele teve que se adaptar. Então ele mostra imagens que são fortíssimas, né? De uma solidão, de um isolamento muito forte, como esse aqui, por exemplo. Uma garçonete num bar vazio, com as ruas vazias, né? Que traz toda essa atmosfera, né? Olha essa mulher dentro de um quarto que não tem detalhes de lar, né? Não tem, as paredes estão vazias, né? Não tem esse rastro simbólico de que isso é um lar aconchegante, né? Que pertence a ela. Ela está ali de passagem, né? Isso fica claro no trabalho dela, assim como essa imagem, que é a que eu mais gosto. E essa imagem, ela tem uma coisa curiosa, que é assim, tem uma mulher que provavelmente acabou de acordar, de novo, né, nas paredes, não tem nenhuma relação com o doméstico, com essa ideia de lar, de aconchego, de casa. É um lugar de passagem, ela provavelmente uma pensão, um hotel, mas ela está olhando, né, a paisagem. O Rupert traz como um golpe de mestre essa paisagem industrial que está totalmente ligada a essa personagem. Ela está aqui para trabalhar aqui. Isso, né, tudo dentro de um espaço geográfico, né, de um retângulo, de uma tela. Ele consegue contar essa história, né, que fala de uma época específica e que constrói uma narrativa muito boa para a gente refletir e pensar sobre a nossa história, né, a história do capitalismo, a história e como os artistas olharam para isso. Então é um livro interessantíssimo. Um outro que eu gosto muito, na verdade um autor, um fotógrafo que eu gosto muito, é esse aqui, o Walker Evans. E eu gosto muito não só das fotografias dele, mas da história dele. A princípio, ele gostaria de ser escritor. Ele foi para a França, se eu não me engano, nos anos 20, para estudar literatura. E chegou lá, tal, estudou, fez cursos, né, se conectou. Lembrando que nos anos 20 a França estava numa efervescência cultural muito grande e ele se conectou com muitos artistas, intelectuais, tal, e percebeu que a história dele não era essa na literatura e partiu para a fotografia e construiu uma carreira fenomenal, né? Ele é um dos fotógrafos que foi contratado pelo presidente Roosevelt para fazer um projeto que é importantíssimo para a história da fotografia, que é o FSA, Farm Security Administration, que, enfim, é um outro capítulo aí de história de documentarismo e tal, mas é importante vocês saberem, vão pesquisar isso aí, tá? Ele era um dos fotógrafos escolhido para fazer esse trabalho, junto com a Dorothea Lange e outros fotógrafos importantes, né? Avançando um pouquinho mais no tempo, né, mudando, indo para a segunda etapa do século XX, eu quero apresentar para vocês uma fotógrafa que, para mim, na minha opinião, é a grande fotógrafa do universo, né, que é a Diane Arbus. Esse livro, na verdade, é um catálogo de uma exposição dela que eu vi em Londres e foi um dos episódios da minha vida que mais marcou fotograficamente.
Eu lembro que eu fiquei naquela exposição, andando por aquele espaço fotográfico, olhando para aquelas imagens, a maneira como elas foram dispostas, pensando no percurso do público. Talvez ali tenha nascido o meu primeiro desejo em trabalhar com isso, né? Com curadoria, com montagem de exposições, tal, vendo essa exposição. E esse livro, esse álbum e a exposição também era assim, divide a carreira dela em duas etapas. Uma que é nos anos 1950 e a segunda parte que é nos anos 1960. Né? E a gente percebe no livro claramente essa mudança, né? Ela começa de uma maneira mais comportada, fazendo retratos nas ruas, né? Embora os personagens que ela procura para fotografar, as pessoas que ela procura para fotografar na rua, elas já têm um certo ela passa uma informação a mais, né? Contada, conectada ao tempo dela, ao tempo que ela está fazendo isso, né? Então, Daiane Ábalos, ela é simplesmente, para mim, precursora do feminismo, do empoderamento da mulher na fotografia, a maneira como ela viveu, como ela enfrentou as questões do tempo dela, é super importante, assim, sabe? Não saberia escolher uma imagem dela, porque para mim todas são importantíssimas, tá? Tem um outro trabalho que eu gosto bastante, que é esse aqui. E ele traz um elemento importante para a fotografia, que é a apropriação de acervo. Esse livro, ele fala de dois fotógrafos, do Burke e do Norfolk. O Burke já morreu, é um fotógrafo do século XIX, irlandês do século XIX. O nome dele é John Burke. O Simon Norfolk, ele está vivo ainda, ele é africano, mora na Inglaterra há muito tempo, é um fotógrafo conhecidíssimo, com trabalhos super importantes. E a história é o seguinte: o Norfolk, ele descobriu o acervo. O Norfolk já tinha feito, antes desse projeto aqui, ele já tinha feito um trabalho no Afeganistão, que ele foi fotografar a guerra no Afeganistão, quando ela estava terminando, uma das guerras, né? Porque o Afeganistão já foi invadido várias vezes pelos ingleses, pelos americanos, tal. Tanto é que o Burke, ele fotografa o Afeganistão em 1800, deixa eu só pegar a data certinha aqui, ele fica no Afeganistão de 1878 a 1880. Ele fica junto com a tropa inglesa, com a arma inglesa, fotografando a guerra, os espólios da guerra, né? Então é um dos primeiros fotógrafos de guerra que se tem notícias, né? E o Norfolk, agora já no século XX e tal, ele tem um trabalho que eu gosto muito também, que não aparece nesse livro, é uma outra coisa, que ele vai para o Afeganistão fotografar não a guerra em si, mas os rastros que a guerra deixa, né? Isso é uma coisa importante para a gente olhar, né? A fotografia, às vezes, ela nos toca mais, ao invés de mostrar uma pessoa morta no chão, mostrar uma paisagem com restos de armamento, né? Com muitas armas, com muitas balas que foram usadas já para matar um monte de gente, mostrar só isso. Ele tem uma foto que só mostra isso, mostra as balas, né? Como se fosse um cemitério do armamento bélico que os ingleses tinham. Quando você vê essa imagem, ela te fala sobre a violência da guerra, né? Talvez até muito simbolicamente, talvez até muito mais eficaz do que você falar sobre mostrar diretamente a dor do outro, né? Voltando às questões da Susan Sontag, ou Sontag, como você quiser chamar,
ela fala disso no livro dela, né? Que nós estamos tão bombardeados por imagens que às vezes que ela se torna banal. Então esse livro aqui também é um catálogo de exposição, não sei se vocês vão conseguir comprar, mas vale a pena pesquisar na internet sobre essa história, né? Qual que é a história? O Norfolk, ele fica sabendo da história do Burke, procura a família do Burke, tenta recuperar o acervo dele, as imagens que ele tinha feito no século XIX, quando ele foi no Afeganistão, e o Norfolk faz um projeto junto com a família do Burke e ele vai para o Afeganistão para fotografar, meio que procurando os lugares por onde o Norfolk foi, né? E comparando as imagens. Então a gente tem fotografias de arquivo, né, do fotógrafo do século XIX, e a gente tem fotografias, né, aqui por exemplo, né, uma fotografia feita pelo Burke no século XIX, e a partir desse acervo, olha isso aqui que genial, e a partir deste acervo o fotógrafo contemporâneo vai e constrói a história dele, às vezes comparando os dois trabalhos e às vezes fazendo uma releitura. É muito interessante. Olha isso aqui, né? Aqui a gente tem a foto do Norfolk e aqui a gente tem a foto do John Burke. É muito interessante e muito gostoso olhar para isso, né? Para as possibilidades que a gente tem de trabalhar a fotografia. Um outro fotógrafo que eu sou apaixonado é o Jeff Wall. Ele é um fotógrafo canadense e através do trabalho dele a gente pode pensar um monte de coisa, como por exemplo a relação que a fotografia faz com as outras áreas, com as outras artes. Aqui ele dialoga com a pintura, com a escultura, com o grande formato, né? Ele fotografa pensando com a manipulação, né? com a criação de uma história, né? Que não precisa ser uma história documental. A fotografia ela é a representação do real, ela não é o real. Ela é uma representação. Sendo uma representação, pode ser qualquer coisa. Tem uma história linda aqui, de uma foto que se chama Quarto com Vista, Sala com Vista, que ele contratou uma moça para morar durante 6 meses numa casa para depois poder fazer uma fotografia dela como se ela fosse realmente habitante daquela casa. Isso é uma construção, né? Não é um documentário. Ele não entrou na casa e essa moça estava morando ali, ele construiu todo esse ambiente, né? De aluguel da casa, de contratar uma pessoa para ficar ali dentro, de passar informações para ela. Olha, eu quero que você crie esse ambiente que dê a ideia de lar para que eu possa fazer uma fotografia. Então abre possibilidades aí filosóficas, intelectuais, para a gente pensar sobre a fotografia. Para terminar a aula de hoje, e a próxima vai ser só sobre os autores brasileiros, eu quero mostrar um livro que você tem que ter na sua biblioteca, que é esse aqui. O livro de contatos da Magnum, né? Espero que vocês saibam o que significa contato, né? Mesmo que a gente está na fotografia digital, história é fundamental porque nós viemos de algum lugar, né? A gente não foi plantado aqui, né? Contatos são essas tiras de negativos que eram feitos a partir dos filmes fotográficos, na época da fotografia analógica, né? Você mandava imprimir um contato em que tinha, por exemplo, um filme de 36 poses, você fazia o contato e daí você escolhia, né, escolhia as fotos que você ia revelar, ampliar e que ia representar o seu trabalho, né? Normalmente os fotógrafos faziam uma marca para poder
identificar qual a foto que eles gostaram mais. Às vezes fazia um recorte nessas imagens, tal. Então, aqui, por exemplo, é um livro super pesado. Tem um quadrado, uma marca que mostra que o fotógrafo gostou e ele quer que essa foto seja a foto que vai ser publicada, que vai para a exposição, que vai para os livros, que vai para a revista, enfim. Por que ele é importante? Porque ele fala sobre uma coisa fundamental, que é como pensam os fotógrafos. A gente trabalha com uma profissão que ela é técnica. Nós precisamos de uma câmera para poder fazer uma imagem, mas existe um pensador ali no meio, transformando isso em realidade, né? Então, olhar para esse livro, você sente o pensamento do fotógrafo. Por que ele escolheu essa foto e não a outra, né? O que ele estava pensando? Estava pensando no enquadramento, na luz? Será que essa imagem representa mais a ideia que ele queria passar no momento ou não? Tá? Reflexões para a gente pensar aí. Semana que vem eu vou fazer uma aula dessa, só com os fotógrafos brasileiros, só sobre livros de fotógrafos brasileiros que eu gosto, né? Só para dar um gostinho, tem uma aqui, tá bom? Então até semana que vem, muito obrigado, fiquem em casa, se cuidem e boa semana.